E eu aqui, e hoje nós estamos dando uma pausa nos filmes da saga Bourne, né? Pra não ficar também tão enjoativo também. Então a gente vai hoje cobrir um filme chamado O Salário do Medo, que foi lançado esse ano mesmo, em 2024. E, bom, é isso. Vamos lá. Bom, o filme foi dirigido pelo Julien Leclerc. E eu não conheço nenhum dos outros trabalhos dele, então é isso. Vamos progredir a partir daí, né? O Salário do Medo saiu agora em 2024 e ele traz uma história que tem o potencial para ser interessante, tem o potencial para ser dramático, tem o potencial para ter desenvolvimento de personagem, mas não tem nenhuma dessas coisas. Aqui a gente acompanha um par de irmãos, né, uma dupla de irmãos, que são o Fred e o Alex. E os dois, o Alex seria um cara mais certo e tal, correto, e o Fred é um cara que sempre tá ali na margem do crime, na linha do crime, assim, quase sendo um criminoso, maligno, etc, né? Tipo, então ele é um pouco mais edge, né, como o pessoal fala. Então, o Fred, ele descobre que o patrão dele vai fugir do país, porque tá tendo uma revolução ali onde eles estão, e ele pretende roubar o patrão dele antes de realmente o patrão dele sair, né? Pegar o dinheiro que tá num cofre. E o irmão dele é especialista em explosivos e já trabalhou ano passado com o Fred em algumas coisas. E o Fred garante que isso aqui vai ser totalmente seguro. E o Alex acaba preso. Eu tive que falar isso aqui, mas isso aqui não é a abertura do filme, não. O filme é bizarro, eu já vou falar mais do filme com calma, né? Tudo bem. Tempos depois a gente vai pra abertura do filme. E essa abertura do filme que acontece depois. Então, tipo assim, a gente vê a abertura do filme, depois a gente vê esse flashback, né? Não faz sentido? Não faz. E no contexto do filme também faz muito menos, não ajuda em nada na estrutura narrativa. O que é complicado. Partindo daí, a gente vai ver a Clara. A Clara é uma tipo de ativista ali da região, que tá ali no deserto levando remédios ali pra um vilarejo. O Fred é o namorado dela, né? E ela tá fugindo ali de uns terroristas, tipo uns piratas do deserto, que estão ali caçando ela. Ela chega até o lugar até a vila, né? Ela chega até a vila com o medicamento. E é isso, essa cena de abertura super emocionante e tal. E é bem filmada, não posso reclamar disso não. Não, eu gosto bastante dessa fotografia bem viva, as cores são bem vivas no filme todo. Existe uma noção de estética bem razoável, não vou dizer que isso é feio não, né? Muito atenção a detalhes, em você reparar em poeirinhas nas pessoas, sabe? Aquela coisa que a fotografia faz, eu não sei se isso é contra a luz que fala, né? Tipo assim, mas você percebe bastante isso. Então, e como eu falei, o contraste é bem alto, você vê bastante as cores bem vivas em boa parte do filme. Eu gosto desse tipo de visual pra dizer isso, né? Não dizer que ele acrescenta tanto assim, ele é um pouco para acrescentar a sensação de calor, mas é isso. Partindo daí, ela tá nesse vilarejo quando vem uma catástrofe, né? Eles têm um poço de petróleo que fica perto do lado do vilarejo e esse poço de petróleo explode e começa a pegar fogo. E ali tem meio que uma explicação mais ou menos geológica de que se aquele poço de petróleo ficar pegando fogo por muito tempo, o vilarejo vai explodir. Ok, a empresa responsável por esse poço de petróleo não quer perder o poço de petróleo, porque é dinheiro e tal, né? E beleza, então eles têm um plano para tentar sanar ali. Só que aquilo ali é uma zona de conflito, né? E o plano para conseguir consertar ali o vazamento, né? O negócio que pegou fogo, é explodir o negócio com qualquer coisa explosiva. No filme é nitroglicerina, mas o que é interessante desse negócio é que eu não faço ideia de como isso funciona, sinceramente. Como que explodir um poço de petróleo faz o poço de petróleo deixar de explodir? Eu não sei qual é a física ou a química disso. Eles tentam explicar no filme, mas não faz sentido. Mas tudo bem, eu acredito. Eu acredito que daí você explode, você isola a parte de baixo com a explosão, né? Cai terra, alguma coisa assim, talvez. Tudo bem. Partindo daí, eles precisam fazer isso, só que eles não têm quem leve o explosivo para lá. E o único explosivo disponível na região é nitroglicerina, que sobrou de uma fábrica bem longe dali. Então eles vão chamar a ativista, que é a Clara, e o Fred para para escoltarem essa nitroglicerina de um lugar até o vilarejo para explodir esse negócio, né? E vão pagar assim muito dinheiro para eles. O Fred pede que, em troca desse serviço, né, porque ele é um cara meio escuso assim,
que eles libertem o irmão dele da prisão, que foi preso ali justamente pelo negócio dele. Esse plot dos irmãos, em que eles têm uma pequena treta, ele não funciona tão bem assim, né? Ele não funciona super bem assim, porque é meio óbvio que alguma coisa podia dar errada naquela situação. O Alex tá bravo com o Fred como se fosse culpa dele, mas ao mesmo tempo o Fred é um babaca, que ele não se importa com ninguém. Então você não liga pro Fred, você não liga pro Alex muito, os dois são meio assim. A Clara é a personagem mais interessante, eu acredito, dali. Embora também não muito realista no sentido de personalidade, não no sentido de realista no filme. Ela pode ser realista em relação a outra pessoa, mas como que eu posso dizer? Ela parece que não entende muito o perigo da situação muitas vezes, assim como alguns outros personagens. Então tem piratas piratas do deserto que chegam lá e eles agem como se não fosse um grande problema, e na verdade é um grande problema algumas vezes. Então é um negócio meio estranho, mas ok, né? E eles vão fazer essa jornada. Qual que é o mote do filme? Qual que é a parada que, teoricamente, é pra dar as coisas que são pra dar atenção, né? Tem os piratas do deserto e eles estão transportando nitroglicerina ultra instável. Essa nitroglicerina desse filme, ela é parecida com o explosivo de Duro de Matar 3. Então é um explosivo extremamente potente. É muito mais potente até do que no mundo real, eu imagino. Agora, o que tem de ruim nisso? Ela é tão sensível que quando eles estão só acelerando o carro é para explodir. Tipo, porque é sensível demais, assim. Então, como não explode só deles estarem acelerando o carro, alguma coisa do tipo, você acaba com a tensão, porque você sabe que só vai explodir alguma coisa dali se for uma explosão muito grande. Se for assim, se for um negócio muito grande, tipo tiroteio e coisa assim. E os tiroteios vão acontecer, só que ao mesmo tempo você sabe que está acompanhando os protagonistas. Então, eu não sei dizer, eu acho que esse esquema da coisa balançando, se não tivesse os piratas, você ficaria mais tenso. Porque daí seria só a nitroglicerina que você teria que se preocupar. Mas como tem os piratas, você sabe que eles vão errar a nitroglicerina na 99,999% das vezes. E na verdade vão errar mesmo, porque se eles acertarem acabou o filme. Então, né? E pra andar nos lugares a nitroglicerina também não pode explodir, então ela não pode ser tão sensível assim. Então um elemento da história que é meio dúbio, assim, né? E é uma história com um enredo que ele não é muito simples. E não é muito simples não porque ele é complexo e bem escrito, e sim porque ele tem picuinhas que são toscas, assim. Então essa picuinha a parada do Alex e do Fred, eles podiam não ter essa picuinha e ele só chamar o Alex pra ajudar nessa situação e daria na mesma. Seria o mesmo enredo, não mudaria nada. Por exemplo, tem um momento lá que tem algumas traições ali, de algumas coisas mais dúbias. Se não tivesse, seria a mesma coisa também, não mudaria nada. Então, todas as relações entre personagens, elas são muito inconsequentes. E o próprio personagem, o Fred, que é, digamos assim, o protagonista maior, assim, dentre os dois irmãos, o Fred, ele tem esse negócio de, porque o meu passado e tal, e se lamentando e tal, essa coisa que acontece, né? Só que não funciona, porque a gente não conhece muito dele, sabe? E ele age como se fosse uma cara mega do mal e tal, e agora um cara meio que arrependido, só que ao mesmo tempo ele é covarde. E não funciona em nenhum momento, ele não engata em nenhum momento isso, ele não convence, Eu não gosto do termo não funciona, por razões que um dia talvez eu comente, mas ele não engata, essa parada não engata. Como eu comentei, né, a Clara é a personagem mais interessante, que ela é ativista ali que tá cuidando da vila e tal, cuidando do vilarejo, mas ainda assim ela é interessante num sentido mais genérico da coisa. Ela é uma ativista que você vai ver em vários filmes, assim, pessoa que briga e tal, mas ao mesmo tempo ela é contra a violência, então ela é meio genérica nesse sentido, só é a mais interessante dos que a gente tem disponível aqui, né? Bom, então, dito tudo isso, né, Salário do Medo tem uma fotografia interessante, tem uma filmografia de conflito, né, de tiroteio, que não é a pior de todas, assim, né, esses tiroteios que tem no filme, mas também não tem nada assim de muito que vai te chamar atenção em nenhum momento, nem em relação ao impacto. Por exemplo, tem filmes que tem 2 tiros no filme e são tiros super impactantes. Aqui tem vários, mas eles não têm o impacto, digamos, emocional, né? Não tem o impacto narrativo que faça você se importar, porque os personagens que morrem, eles não são tão relevantes, e os personagens que são relevantes, eles não são tão relevantes pra gente. Então a gente não liga meio que pra ninguém no filme.
Tem isso daí. O próprio vilarejo não é muito bem apresentado, a gente não sabe como é que a Clara foi para lá, a gente não sabe com quem que a gente deve se importar naquele vilarejo, que não a não ser um senso assim mais genérico de se importar com o vilarejo. Então, Salário do Medo de 2024 recebe um nada glorioso 3 de 10. Mas isso não é porque eu odeio o filme, eu aproveitei minha assistida, né, digamos assim. Mas eu tenho que analisar ele do ponto de vista ali narrativo, que ele não traz nada ali. Não é como se o filme não tivesse orçamento suficiente para trazer uma coisa mais interessante. As atuações não são terríveis, todo mundo vai muito bem, né? Então eu tenho que comentar isso. Muita gente confunde as coisas, assim, confunde personagem com ator, confunde muitas vezes filme que não é bom com atores ruins ou alguma coisa do tipo, e não são. Os atores aqui são muito competentes, tanto no físico quanto na atuação mesmo, mas é que esse roteiro não vende essa história de jeito nenhum, ele não conseguiu vender. Não tem como. E Salário do Medo eu não faço ideia do porquê o nome do filme é isso, e ok. É isso aí. Então, caso tenha gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E é isso aí. Valeu. E até mais.